que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, o J Privado. José dos Santos sai em defesa de Adalberto Costa Júnior. A mesma atacou João Pinto. Dito dali, diz que João Pinto nunca estudou no ensino médio. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar o semana. E a família, segundo escreve aqui o site MSTV, é isto mesmo, José dos Santos sai em defesa de Adalberto Costa Júnior. E o mesmo atirou-se, né, ou melhor, aconselhou João Pinto, né, a ir rever os seus conceitos, né. Como vocês sabem, tá a rolar esse teve a rolar esse sobre o diploma de Adalberto Costa Júnior, né. E recentemente vocês sabem que o ISEP, que é um instituto onde o próprio Adalberto Costa Júnior fez o seu curso, ou onde estudou engenharia, né, veio a público se pronunciar, dizer que o mesmo está sim, terminou-se a sua formação, né. Só que nisso, ele lá tá bacharel, tá entendendo? E nisso, João Pinto, não satisfeito, veio a público dizer que ser bacharel não é engenheiro. Nós já trazemos uma matéria aqui hoje, já falamos dessa situação, tentando explicar, até foi um próprio militante do MPLA que veio a público tentar explicar a situação, explicar a situação, que bacharelato sim é engenharia, é, como é que fala? Para quem quer ser licenciado, ou melhor, os licenciados são aqueles que querem ser docente, tá entendendo, família? E com isso, após a José dos Santos ouvir os dizeres de João Pinto, né, bajulador que sou, a mesma veio a público dizer isso aqui. Vamos lá ouvir o que a José dos Santos disse, ok? Let's get it. Bem, pela notícia que vemos aqui na Lusa sobre Adalberto Costa Júnior e o seu diploma universitário, confirmado pela universidade que frequentou em engenharia, está comprovado que Adalberto Costa Júnior não mentiu. Como eu fiz um áudio anteriormente dizendo que caso Adalberto Costa Júnior, candidato a presidente da República, presidente do partido UNITA e deputado, não provasse, não é, que tinha a licenciatura em engenharia, como estava a ser acusado pelo jornal Sábado, então estaríamos mediante duas pessoas que mentem a concorrer à presidência da República. Venho por uma questão de honestidade intelectual, retificar, não é bem retificar, porque eu nunca acusei Adalberto Costa Júnior não ter terminado o curso. Eu disse que caso Adalberto Costa Júnior não conseguisse provar que tinha o curso, então seria tão mentiroso quanto o candidato do partido do qual eu ainda pago cotas, presidente João Lourenço, que pelo menos 90% das conferências de imprensa que deu, mentiu contundentemente com relação a matérias que muitos de nós podemos provar. Portanto, sendo que Adalberto Costa Júnior já provou que não é mentiroso e que também há pessoas a alegar que há dúvida com relação ao mestrado que vem na biografia do presidente João Lourenço, eu acho que seria justo, por uma questão mesmo de reciprocidade, que é muito importante em política, que o MPLA viesse a público mostrar prova do título de mestre em História, não é? Creio que é este o título que o partido alega que o seu candidato tem. Bem, com relação ao argumento do meu amigo João Pinto, segundo o qual bacharel não é engenheiro, eu aconselho o meu amigo João Pinto a contactar os seus professores universitários, que hoje são seus mentores, já que hoje em dia é PhD tanto quanto estes professores que teve, e que lecionam em Portugal, para que lhe expliquem que com o Tratado de Bolonha, aqueles que anteriormente eram bacharéis, isso é, que tinham cursos de engenharia técnica, institutos superiores agrários, institutos superiores de engenharia, etc., passaram, na sua maioria, a ter equivalência a licenciados. Porquê? Porque a maior parte desses cursos em Portugal eram cursos bastante completos e que davam inclusive mais cadeiras do que dão atualmente as licenciaturas de Bolonha, que têm 3 anos e que até, em alguns casos, dão menos cadeiras do que os cursos de bacharelato em Portugal. Portanto, eu conheço pessoalmente um engenheiro, pelo menos, que fez um curso numa escola superior agrária, portanto, um curso técnico de engenharia, que se chama Engenharia Técnica, são engenheiros também, engenheiros técnicos, e que foi chamado a ir mudar, ou a ir receber um novo certificado de habilitações, porque com a entrada de Bolonha, o seu curso passou a ser uma licenciatura, e que caso quisesse fazer mais 2 anos, para fazer os 5 anos,
como os engenheiros que tinham feito as universidades de 5 anos, passaria a ser mestre, isto é, aquelas pessoas que tinham feito curso de engenharia de 5 anos, na sua maioria, passaram a ser automaticamente mestres, sem terem que fazer mais nenhuma cadeira. Um ou outro pode ter feito uma ou outra cadeira que nos cursos de engenharia, portanto, licenciatura em engenharia e mestrado de Bolonha, e que eles não tivessem feito, mas na sua maioria, os que eram bacharéis, com formação terminada de bacharelato em engenharia técnica, passaram a licenciados. E os que eram licenciados, com formação de 5 anos em engenharia, passaram a ser mestres. Informem-se. E isso não é nenhum esquema, isto, aliás, até é um regozijo para Portugal, porque mostra que Portugal tem uma formação tão boa, que aquilo que os portugueses chamavam bacharelato, de acordo com este regime de Bolonha, do Tratado de Bolonha, que é aplicado em toda a Europa, sabiam tanto quanto os licenciados e foram-lhes otorgados o título de licenciados. Portanto, é assim, ninguém inventou, é o que está a ser cumprido em toda a União Europeia. A família é basicamente isso, vocês ouviram? Foi bem explicado e foi bem explícito pela própria XE. E nisso também, né, o dito dali ativista, né, veio a público também dizendo que o mesmo nunca nem estudou ensino médio, né? Olha, o mesmo disse, João Pinto não estudou ensino médio em Angola, nem em outra parte do mundo. Estudou com os certificados falsos adquiridos no Pau Grande. Depois de ter sido descoberto pela Bofia angolana em Portugal, lhe foi colocado na altura 2 opções. Primeiro, entregar-se ao MPLA para os serviços da bajulação, ou, segundo, cumprir cadeia e ver a sua imagem destruída por ter apresentado um certificado falso na faculdade onde estudou em Portugal. Foi assim que João Pinto decidiu então se entregar ao MPLA a preço de banana e será usado até nos dias de hoje. João Pinto nunca usará ao afrontar ou alterar-se contra o MPLA. Ele sabe que tem o rabo preso na secreta angolana e não pode mexer muito, ou não pode se mexer muito. Em 2019, enviei um questionário com perguntas ao João Pinto para responder às seguintes questões. Primeiro, senhor João Pinto, queremos saber em que escola em Luanda ou noutro lugar o senhor frequentou o ensino médio. Segundo, qual é o teu número do processo de estudante? Terceiro, quais são as turmas, né, e o período que o senhor estudou? Quarto, podes não nos indicar pelo menos 10 dos seus colegas que tivessem estudado ou que tiveste quando estudavas no ensino médio? Quinto, podes nos dizer os nomes de alguns dos professores que tivesse quando estudavas ou que estiveste quando estudavas ensino médio? Sexto, quem foi o diretor-geral da mesma escola e o diretor pedagogo? Sétimo, como se chamava o nome da escola onde estudou? Oitavo, em que bairro se encontra localizado a escola? Né? Essas perguntas nunca foram respondidas pelo deputado João Pinto, que hoje cobra o grau de licenciado ao Adalberto Costa Júnior. Senhor João Pinto, eu dito dali, desafio-te a vires apresentar publicamente o seu certificado do ensino médio e nos faça um favor de responder às questões essenciais aqui colocadas em nome da honestidade e ética. Os angolanos merecem um esclarecimento público. Adalberto Costa Júnior está preparado para debater com todo mundo do MPLA, em qualquer lugar. É só chamarem-no, né? Certificado não é grande coisa para ele. O importante é que quer servir os angolanos. Fonte, MSTV, né, família? É basicamente isso, mano. Nós temos que parar de discutir coisas inúteis. Tá entendendo? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta para que saber notícia. Você não sabe de saber para nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família da família de Lula continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Quer saber que é muito importante? É tu me até o próximo vídeo MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai gelar você, maninha.